Então, como eu estava dizendo, falar um pouco a minha perspectiva, ela vai de alguém que, além de ter pesquisado, vive. E vive não de agora, né? Valente para mim, na verdade, desde quando eu fui estudar, fazer o ensino médio em 92, eu comecei a ter contato com a PAEB, que no final das contas acabou sendo quem deu a direção da minha linha de pesquisa até o momento. Por quê? E aí, quando vocês dizem, um estudo que vai trabalhar, que vai fazer uma análise da pobreza de forma multidimensional, e Valente aparece como aquele que não tem um nível assim tão grande, e a gente tenta explicar, eu já começo a perceber que desde esse período, Valente ele já saía um pouco na frente, porque você tinha pessoas que saíam da cidade circunvizinhas e iam estudar em Valente. Gente de Retirolândia, gente de Santa Luz, gente de São Domingos, que desde a década de 80 fazia isso. Então, só para mostrar que já de algum tempo, isso não é de agora, Valente ele acabava exercendo, digamos assim, uma polarização para os municípios vizinhos, mesmo não sendo, digamos, escola particular, porque hoje a gente vê que isso acontece, né, com o fortalecimento de escolas particulares. E na época não era isso. Na época isso acontecia com as escolas comunitárias da SENEC. Muita gente saía para a escola comunitária de Valente fazer isso. Bom, mas dito isso, é só para a gente ver como desde a década de 80 ela despontava e ela exercia certa polarização. Né? Não tinha explicação, eu não fazia nenhuma dessas leituras, mas hoje, a partir das falas de vocês, eu senti, acho que a necessidade de trazer esse elemento, né? Já que a gente percebe que as transformações que aconteceram no município de Valente, nos municípios próximos, embora em muitos momentos não aparecessem nos dados, eles apareciam na vida das pessoas. E aí tem alguns elementos que o professor que estava ali falou isso aí, acho que foi nessa hora que eu fiquei assim meio entusiasmada, ou aspectos que eu acho que a gente precisa chamar atenção. Por quê? O que a gente tem do trabalho, vou começar falando do trabalho da PAEB, mas depois eu amplio, porque eu comecei pesquisando a atuação da PAEB no município de Valente, depois pesquisei a atuação da PAEB na região do Cisal, mas depois eu percebi que para além da PAEB existe uma rede ou um conjunto de associações comunitárias nos municípios próximos e que tem vinculação inclusive com a PAEB, como vocês disseram, com o MOP, e que tem uma repercussão direta na vida das pessoas. Mas isso não aparecia nos dados. Muito eu ouvi na época que eu vim para cá fazer mestrado, as pessoas questionavam, você está dizendo que a PAEB ela promove desenvolvimento, mas me mostra isso em dados. E aí vocês estão dizendo exatamente que vocês partiram de dados estatísticos e que nesses dados estatísticos, na época quando eu comecei a pesquisar, eu não tinha a dizer, realmente eu não tenho como mostrar para você que melhorou o índice de desenvolvimento humano, que eu posso dizer, olha, aumentou o número de empregos, né? Tem uma nova dinâmica, porque você efetivamente vai conseguir com o trabalho agregar mais valor ao produto regional, mas isso a partir da população que estava envolvida nos processos que eram desencadeados pela PAEB. Então, quando vocês trazem agora essa perspectiva de que ela aparece, a gente vai ver, na verdade, que um processo que talvez tenha se iniciado com uma associação, que, na verdade, tem um dos textos que eu escrevi, que eu digo que é gente ajudando gente, que eu mostro, na verdade, como que a PAEB ela ajudou na constituição de outras entidades que vão, inclusive, buscar fazer esse trabalho. E aí, que trabalho? Não é um trabalho único e exclusivamente de inserção na economia capitalista. Mas esse foi um aspecto, inclusive, que eu discuti desde a minha especialização, que eu apontei e levei, inclusive, para a PAEB. Porque desde o início, desde o primeiro momento, eu enxergava duas APAEBs. Você tinha a PAEB que teve que se preocupar com a inserção no mercado, mas era exatamente o que era agregado nessa inserção no mercado que garantiu o desenvolvimento do que eu disse que era a PAEB Associação, que foi aquela que fez todo o trabalho, que fez o desenvolvimento de tecnologias sociais, que trabalhou com o princípio lá da Associação Cooperativa Internacional de Formação, Educação e Informação,
das pessoas envolvidas. E aí eu costumo dizer sempre, bom, a PAEB passa por muitas crises e tal, mas se ela fechar hoje, o que foi construído, o que foi gerado de modificação na vida das pessoas e no espaço, isso não se apaga. Isso não se apaga. E aí é interessante perceber que ela foi só o início. Aliás, ela não foi o início. O início veio exatamente do MOC. Tem depoimento nos meus trabalhos, nas entrevistas que eu fiz, que os presidentes de associações, eles diziam assim, olha, aqui, porque embora eu tivesse buscado ver qual era o papel que a PAEB tinha para o conjunto de associações dos municípios, eles diziam assim, olha, aqui o MOC foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí a gente faz uma relação direta com a constituição da rede social, que foi sendo fortalecida, e mais, com o elemento que vocês trouxeram também, que eu não cheguei a me debruçar sobre, mas é exatamente com o poder que teve a Igreja Católica. Porque durante o período da ditadura, para fazer a discussão sobre o desenvolvimento comunitário, isso tudo foi feito nas reuniões da igreja. Você estava lendo a Bíblia, você estava fazendo atos da religião, mas paralelo a isso, até para justificar, você fazia o desenvolvimento, né, da atividade comunitária. E não é à toa, a gente vai ver de onde é que o MOC surge, quem foram os primeiros presidentes, ex-padres que estão lá, tem toda uma vinculação. Então, o próprio discurso dos presidentes mostram que antes da PAEB, a gente tem o MOC, que vai ser a entidade que vai, na verdade, fortalecer tudo isso. E aí, quando a gente chega na PAEB, que eu digo que a gente tem essas duas APAEBs, a PAEB empresa, né? Eu chamei assim nos meus trabalhos, e a PAEB associação, depois ela vai, na verdade, desmembrar e vai ficar a PAEB associação e a PAEB fundação, né? Que vem exatamente dessa minha perspectiva lá do início, porque para os associados, a preocupação maior, o benefício maior que eles tinham não eram os empregos que estavam sendo gerados na batedeira, depois na indústria, depois no curtume, era o trabalho que era feito pelo Departamento de Desenvolvimento Comunitário, o DDC, que ia um técnico lá, que levava a tecnologia social que foi desenvolvida, que fazia assistência técnica, que fazia com que eles percebessem, aí veio um slogan, né? Que o Cláudio Ismael teve aqui, com certeza ele falou, mas que eu acabo utilizando, porque para pensar desenvolvimento regional, à época, não dá para tratar sem trazer isso. A PAEB tem tudo que se precisa, sertão tem tudo que se precisa, se faltar a gente inventa. Que é exatamente de valorização dos elementos regionais, tanto na perspectiva dos indivíduos se sentirem pertencentes a esse espaço, né, quanto de valorização dos elementos, na verdade, regionais e que podem ser utilizados. Né? Bem diferente, por exemplo, de alguns que acabavam, ou que ainda hoje, veem como o desenvolvimento apenas como um processo que pode ser gerado de forma exógena. Eu preciso trazer no discurso do professor, na fala do professor, o que ele traz processo de industrialização que geraria desenvolvimento. E aí, a própria ação do Estado, aí eu já posso começar a fazer um contraponto. A própria ação do Estado, quando você avaliava, não dava para avaliar só Valente. Eu tinha que avaliar Valente dentro do contexto da região cisaleira, inicialmente, né? Depois do território do Cisal. A própria ação do Estado era uma ação apresentada como sendo caracterizada por um número muito grande de programas e projetos, né? E, na verdade, uma pequena repercussão na vida das pessoas. E aí vocês perguntam, por que tudo isso? Eu tenho um número muito grande, mas qual é a repercussão que isso tudo traz? A época eu cheguei a comparar. Na cidade de Valente você tinha a atuação de duas indústrias. A indústria da PAEB, que ela foi responsável, inclusive, por agregar valor ao sisal, porque você agora não exporta mais simplesmente o sisal com o primeiro beneficiamento, você tem produtos acabados, né? Mesmo tendo que ter feito, ao longo do processo, depois da crise cambial, toda uma readequação, né? Ao invés de pensar no mercado externo, pensar no mercado interno, né? A época aí, quem fez a gestão não estava antenado, na verdade, para trabalhar tanto com inserção no mercado interno quanto com o mercado externo. Como no mercado externo era possível agregar mais ou ganhar mais, não houve essa preocupação. Depois que eles efetivamente não tiveram possibilidade de acessar o mercado externo por conta da crise cambial, eles reestruturaram o próprio modelo de produção, né? E aí, porque você tinha, eles não produziam nada, tudo era, eles produziam, deixavam lá e quando viam,
a demanda, eles iam simplesmente adequar. Eles diziam, não, mas demora muito a gente produzir, então a gente tem que estar com esses tapetes, esses carpetes aqui. Depois eles começaram, na verdade, a produzir só por demanda, para o mercado externo. Desculpa, para o mercado interno, fazendo parcerias, por exemplo, com a Tok-Stock. A gente sabe, vende para quem? Vende para que classe? Né? Quem é que compra na Tok-Stock? Então, na verdade, deixaram um pouco de lado o mercado externo, vieram, na verdade, para o mercado interno. Então, só que era essa linha da APAEB, empresa, né, que, ok, não tinha fins lucrativos, tinha fins econômicos na associação. Ela conceitualmente não tem fins lucrativos, mas tem fins econômicos. E o capital gerado dessas atividades é que sustentava a outra APAEB. A APAEB, a associação, que para os associados era efetivamente a mais importante. Só que aí uma coisa que eu percebi é que o crescimento muito grande dessa entidade, das atividades que ela desenvolvia, acabou trazendo problemas de gerenciamento. Primeiro, porque você estava num espaço, né, que ainda hoje, ainda no século XXI, é característico de práticas clientelistas, né, patrimonialistas. Né? A própria, para Ismael chegar a ser prefeito de Valente, a discussão era muito grande, porque como existe nos municípios ali próximo a perspectiva de que os representantes políticos eles têm uma carreira a seguir, o filho do prefeito, o próximo prefeito vai ser o filho do prefeito atual, ou primo, ou parente, e que nesse caso a gente tem uma vinculação direta. Os representantes políticos, eles têm uma vinculação direta com os representantes empresariais, né? Vocês já devem ter constatado isso. Né? A gente tem, então, ter um representante, alguém que veio, vamos dizer assim, dos movimentos sociais, entendendo a APAEB na perspectiva de que poderia trazer ou estaria impulsionando um processo de mudança social, ver chegar um representante dos movimentos sociais à prefeitura, nesse espaço foi uma coisa muito, muito positiva. Bom, teve lá um período só, não tenho elementos para fazer análise disso, mas isso tudo que é que eu queria trazer. O trabalho que fez a APAEB é um trabalho, na verdade, que reverbera sobre diversas outras associações, diversas outras entidades. Num dos meus artigos eu destaco o surgimento da Coopere e o surgimento da Cooperafis, que são entidades que foram constituídas lá, ainda na década de 90, e que se mantêm até hoje fazendo um trabalho importante. Só que, para além disso, quando eu digo reverbera, não foi apenas no município de Valente. Se você procurar em todos os municípios próximos, você vai identificar entidades que foram constituídas e que percebem a importância do trabalho que eles podem desenvolver. Aí o que é que a gente tem? Volto eu para pensar a ação do Estado. Porque uma coisa que eu identifiquei, já saindo, deixando um pouquinho a APAEB de lado e vindo para o conjunto maior, que na verdade eu percebi que não dava mais para falar só da APAEB. A APAEB foi, digamos assim, durante muito tempo, foi um exemplo para boa parte das associações em função dos frutos, do processo e dos produtos que ela conseguiu ao longo da história. Tem inclusive alguém que destaca, porque às vezes fala da APAEB e se esquece que na década de 80, a APAEB, você tinha a APAEB, que continua existindo hoje. Feira de Santana, Araci, Ixu, né? Serrinha. Essas APAEBs continuam existindo. Quando da municipalização, no início da década de 90, a APAEB de Valente acaba ganhando, digamos assim, um destaque maior, um crescimento maior, me parece aí exatamente em função do envolvimento com o produto base do município, que é o CISAL, que eles vão buscar agregar valor. Mas as outras APAEBs, elas continuam existindo e continuam fazendo o seu trabalho de parceria com outras entidades dos movimentos sociais, com o Estado no sentido de intermediar, de executar políticas públicas. Então, o que é que a gente tem? No conjunto dos outros municípios, uma coisa que eu identifiquei é que o ano em que existia a execução de alguns programas governamentais, tipo Produzir, né, a gente tinha uma crescente na criação de associações. Como associações, ter uma associação era um pré-requisito para que, na verdade, a comunidade ela pudesse acessar
os projetos do Produzir, essas associações elas foram criadas. Bom, tem algum problema? O Estado induz a criação da associação? Bom, a priori não. Se elas ficam apenas à mercê de esperar novos programas governamentais, elas não vão fazer nada. Não vão ter, o trabalho delas não vai ter repercussão nenhuma da vida das pessoas. No entanto, o que eu percebi e ouvi isso em diversos depoimentos, é que as pessoas elas percebiam que era necessário desvincular e era necessário ter autonomia para dar o direcionamento e buscar, inclusive, o que se queria. Seja reivindicar do Estado, seja construir com um dos elementos que é base no trabalho associativista, né? Que é a cooperação, no sentido de fazer mutirão, de realizar as atividades. Então, o que eu percebi é que eu achei interessante quando vocês falaram aí que identificaram duas fases, né? A fase do ativismo, a fase cooperativista. Então, aí nessa fase cooperativista, a gente vai perceber e vai identificar claramente a constituição de uma rede social muito articulada. Não é por acaso, não é à toa, que quando a gente vai ter, a partir da ação do MDA, com a criação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento Sustentável, Valente vai sediar, né, esse CODES, não é por acaso. Já existia toda uma articulação, já existiam outras entidades, aí não falei, a questão do polo sindical, também localizado em Valente. Por exemplo, quando a gente foi fazer uma pesquisa em 97, que saiu o edital temático do semiárido, a gente buscou fazer essa pesquisa exatamente em articulação com as entidades que podiam nos auxiliar nesse diagnóstico. E aí a gente tinha na cidade de Valente a APAEB, a gente tinha a Coopere, a gente tinha a FATRES. Ixi, quem foi o outro parceiro? Desapareceu quem foi o outro parceiro agora, acho que tinha outro. E o CODES, claro, eu estava falando do CODES, acabei esquecendo do CODES. Então a gente teve em um município 4 entidades que têm uma ação no âmbito regional, claro, mas inicialmente a própria denominação da PAEB, da Coopere, que começa a ser deslocado do restante, da forma como os processos eles foram estruturados. E aí, quando o professor falou, olha, lá no sul da Bahia, a gente identificou claramente a atuação de uma indústria que aí tem vinculação direta com o mercado. Nesse caso, a gente tem um produto que eu não sei nem, o trato da lavoura cisaleira é um aspecto que merece um trabalho à parte, sinceramente, porque existiam inclusive muitas críticas ao próprio trabalho da PAEB, porque sendo uma associação de pequenos agricultores, os pequenos agricultores eles são donos da terra. Se eles são donos da terra, eles estão extraindo, né, benesses do processo produtivo do sisal. Eles não estão, muitas vezes, trabalhando no primeiro beneficiamento. E é exatamente nesse primeiro beneficiamento que a gente tem relações de trabalho que são esquecidas, que são deixadas de lado, né? A gente teve a melhoria durante a década de 80, início da década de 90, toda vez que se falava dessa região ou desses municípios, só se falava dos mutilados do sisal. Você tem, na verdade, uma melhoria no processo produtivo, você não tem mais mutilados, só que esses não são esquecidos, porque não tem, agora a gente está falando de um processo de voltar atrás com relação à consolidação das leis trabalhistas para todo mundo com a reforma da Previdência. Mas essas pessoas que estão lá, elas nunca tiveram acesso a nada disso. E aí esses ficam esquecidos no sentido dessa seguridade social. Mas boa parte deles acaba, de qualquer forma, sendo beneficiado. Eu fui, quando eu fiz a análise do processo de desenvolvimento que eu apresentei como sendo impulsionado pela ação da PAEB, um dos índices ou um dos elementos, eu não trabalhei muito com estatística, um dos elementos que eu analisei era exatamente a questão da inclusão social. E aí, nos elementos da inclusão social, aparecem um dos índices que vocês elaboraram, a questão da moradia, que vocês utilizaram. E aí a PAEB, no momento da sua atuação, ela auxiliou, não sei se como foi financiamento e tal, mas ela fez um loteamento para os seus associados. Então, era alguém, aí uma das coisas que eu, às vezes, para rebater muitas críticas que faziam a PAEB, porque às vezes parecia que eu tinha que defender
Mesmo dizendo que existiam duas APAEBs dizendo isso, as pessoas em momentos achavam que eu estava defendendo a APAEB. Não dá para querer cobrar de uma associação uma responsabilidade que é do Estado. E em muitos momentos, não só a APAEB, mas diversas associações, em função desse afastamento do Estado, da diminuição da ação do Estado, essas entidades elas acabam assumindo responsabilidades que não são suas. E quando se afasta, a cobrança aparece. Então, o que eu percebi ao longo dos anos com essas pesquisas é que nesse município e nos municípios circunvizinhos, até por conta das redes que foram constituídas, foi todo um desenvolvimento de ações que não estavam preocupadas única e exclusivamente com a inserção dos agricultores ou dos pequenos agricultores, seja lá que denominação a gente vai usar, para o mercado. Paralelo a isso, existia uma preocupação mesmo com a repercussão disso na vida das pessoas. Talvez essa preocupação é que tenha refletido nesses elementos. Aí eu me lembro muito quando, fazendo a pesquisa, quando as pessoas elas se sentem parte de um processo ou pertencentes a um espaço, é diferente. Quando eu passo a valorizar os elementos que estão no espaço no qual eu vivo, eu efetivamente passo a enxergar isso numa outra perspectiva. E é algo interessante, que só quem vive lá percebe. Não consigo explicar, mas é algo que vocês podem averiguar depois. Valente é um dos municípios, se você procurar por ali, pelo menos nas dimensões do que ele tem, em que você tem a prestação de serviços melhor, no sentido da saúde, no sentido da própria educação, porque as pessoas elas retornam. É uma pequena cidade, as pequenas cidades do interior, elas geralmente elas vão expulsar mão de obra, seja ela sem qualificação ou com qualificação. Em Valente não. Volta e meia, na verdade, você vê as pessoas voltando. Eu consigo falar isso, mesmo morando em Retirolândia, porque, por exemplo, quando eu preciso de médico para minha filha, eu não vou para Conceição do Coité. Se a gente for analisar dentro da hierarquia urbana, eu estaria indo para Coité e não para Valente. Mas Valente tem uma dinâmica que oferece, eu não vou para Conceição do Coité, eu vou para Valente. Para a escola também eu consigo ter. Então, na verdade, você tem, eu acho que paralelo ao trabalho, que na minha avaliação atribuo ao que foi desenvolvido, constituído a partir dessas redes sociais, né? Você tem também, eu acho que as pessoas da própria elite municipal que tem, não, na maioria das vezes não estão vinculadas de forma nenhuma a essa rede social da qual eu estou falando, tem uma relação mesmo com o espaço, com o município e que voltam e que valorizam. Isso, assim, nada de pesquisa, estou falando aqui a partir da vivência, do que eu consigo verificar no cotidiano, nas visitas, já que vocês estão estudando, de repente, talvez esse seja um aspecto a ser avaliado também, porque isso, avaliando os outros municípios próximos que eu também tenho conhecidos e visito, a gente não identifica tanto isso. Eu não sei, é tanta coisa assim para falar, eu não sei... Fica à vontade. Exatamente, mas o que... Deixa eu dar uma olhada. Do que colocar. Tem um elemento que eu acho que na fala do professor que saiu, ele disse que na década de 80, o período da diminuição dos cisalais, ele atribui aí a concorrência com o polipropileno. Eu acho que esse é um aspecto, na verdade, a rever aqui. Porque esse é um aspecto, mas existem outros aspectos que vai fazer com que você tenha uma diminuição gradativa da lavoura cisaleira. Você tem, na verdade, um envelhecimento dos campos de sisal, né? As pessoas, elas tinham, na época áurea do sisal, os donos da terra, eles tinham também um motor. Com o passar do tempo, as atividades elas passaram a ser, na verdade, terceirizadas. E eles passaram a não se envolver tanto. Aí existia muito discurso, até hoje existe. Sisal não dá dinheiro, né? Mas existe para quem? Sisal não dá dinheiro para quem trabalha no processo produtivo. Porque a gente tem grandes fortunas que foram constituídas a partir daí. Os grandes empresários que desde a década de 60, 70, 80
Então a gente tem, nesse momento, eu acho que na década de 80, a gente tem uma conjugação de elementos, que não só a concorrência com a fibra sintética é que vai fazer com que você tenha o desaparecimento. Aí, na sua fala, o senhor estava dizendo que teve uma ação do Estado em alguns momentos, mas que não foi à frente, que parou, que tinha todo um conjunto de elementos que acabou levando uma outra dinâmica. Então, o que eu percebo é que na década de 80 a gente tem, nessa região, a busca, aí nesse caso, os próprios, porque a gente tem aqueles que produzem sisal, a gente tem os pequenos produtores, a gente tem os grandes também que produzem sisal, mas na década de 80, os pequenos, eles estavam buscando construir, ter uma nova valorização. Não é à toa que a gente publicou um artigo recentemente que vai tratar exatamente da periodização dessa lavoura cisaleira. E a gente coloca a década de 90 quando há novamente um crescimento da lavoura cisaleira nesses municípios, porque Valente, Coité, Santa Luzia, Tirolândia, que é o que às vezes eu chamo da região cisaleira tradicional, que é onde está concentrado realmente o beneficiamento do sisal, a gente tem um período de que você vai ter um replantio. O sisal que já não estava mais dando resultado, ele vai ser tirado e vai ser plantado novamente, exatamente em função do que aí vem. A PAEB, ela começa a apresentar possibilidades de agregar valor. E as pessoas elas voltam a se interessar. Eu não vou entrar mais no contexto do que a PAEB fez, porque com certeza Ismael trouxe esses elementos muito melhor. Alguém que esteve na PAEB, né, desde a sua fundação, desde o início, depois da municipalização, fica Valente. Então, com certeza, com relação à PAEB, ele trouxe esses elementos. O que eu posso acrescentar a mais é exatamente a forma como essa ação ela trouxe repercussão espacial mesmo, no sentido de integração dos próprios municípios, porque na época que você tinha uma boa dinâmica na indústria, você tinha trabalhadores dos municípios vizinhos. Você tem uma integração, você tem uma vinculação à própria escola familiar agrícola, voltando à educação e à educação formal. Você tem estudantes dos municípios vizinhos. Embora você tenha em outros municípios, você tem uma escola familiar agrícola também em Monte Santo, em outros municípios próximos, mas quem está próximo a Valente, os filhos não vão para Monte Santo, vão para a escola de Valente. O próprio, na época, quando surge, hoje já não é mais maior, mas o posto de vendas da PAEB já foi o maior supermercado da cidade. E lá você tinha comercialização de produtos regionais. Um percentual das mercadorias comercializadas lá eram produtos regionais. Então você também buscava, dar uma outra dinâmica para a economia. Mesmo esse não sendo o maior objetivo, né, da PAEB desde o seu início. Era, na minha perspectiva, não sei, tem algum tempo que eu não faço uma análise disso, mas era tanto no sentido dos discursos, dos documentos e do que você conseguia acompanhar com os associados. Essa era uma possibilidade para garantir o desenvolvimento da base mesmo, o desenvolvimento comunitário dos agricultores. E mais, porque começou para os agricultores, para os associados, e muito disso se amplia para a comunidade. Os cursos de formação, a disseminação das tecnologias sociais, isso foi feito para toda a comunidade. Inicialmente era só para os associados, mas depois isso se amplia consideravelmente. As pessoas que não têm vinculação nenhuma começam a fazer isso. E práticas que foram adotadas por essas entidades, elas começam a ser utilizadas em outros municípios. Aí eu me lembro muito bem, quando entrevistando Valente, os municípios próximos estão no semiárido. Então a questão da água, ela precisa ser pensada, ela precisa ser planejada por conta do aspecto natural das estiagens. E eu fiquei intrigada quando eu fui, uma das minhas questões era ver qual o patrimônio que as associações constituíam. Então, eu acho que 95% das associações pesquisadas tinham lá como patrimônio cisternas para os associados. E uma associação que era muito bem estruturada, que tinha inclusive fundo rotativo, à época não tinha ainda o Luz para Todos e tudo mais, que tinham feito fundo rotativo tanto
para energia solar quanto para banheiros, não tinha cisternas. Eu perguntei, desculpa, fugindo um pouquinho aqui, por que vocês nunca buscaram um projeto para trazer cisterna para os associados? Já que aqui no semiárido é um fator que precisa ser bem planejado, é preciso armazenar água. Eu não fiz as entrevistas nas comunidades, eu tentava encontrá-los, né, como eram associações rurais, eu tentava encontrá-los quando eles iam às cidades. E aí eles diziam, olha, é porque a nossa comunidade está próxima ao rio. Então a gente acha que tem muitas outras comunidades que, como estão distantes dos rios, precisam armazenar água mais do que a gente. Então a gente ainda não solicitou, não buscou isso, exatamente porque a gente acha que tem gente que necessita muito mais que a gente. Então esse é um aspecto que eu acho que explica boa parte da articulação que se constituiu no município de Valente e em municípios vizinhos que acabaram tendo a influência do trabalho que foi feito. A gente, numa fala dessa, num discurso desse, a gente consegue trabalhar, averiguar o que se discute conceitualmente, né? O princípio da solidariedade, da cooperação. Aí você tem, eu não fiz nenhuma dessas discussões à época, quando foi para publicar o meu livro, inclusive veio parecer e disse, olha, para publicar é preciso fazer uma discussão sobre a economia solidária. Eu disse, não, a economia solidária não foi um conceito, uma categoria que eu tivesse abordado, né, não foi acionada para explicar a realidade. Eu trabalhei com associativismo. Ok. A gente pode tranquilamente hoje trabalhar com perspectiva, com os princípios da economia solidária. Acho que por conta a pessoa que fez o parecer devia estar muito ligada, né, devia acionar sempre o conceito de economia solidária. E aí você consegue tranquilamente ver que a solidariedade, que a cooperação são princípios que embasam a ação dessas associações e que acabam levando à constituição de ações um pouco diferenciadas da lógica capitalista na qual a gente vive. É uma outra forma de se organizar, é uma outra forma de sobreviver. Aí é talvez a perspectiva do bem viver hoje se trabalha, né, que não valoriza-se mais única e exclusivamente a autonomia financeira, a autonomia econômica, porque é um dos aspectos, inclusive, que quando eu fiz a análise do desenvolvimento, se você não tem a geração de autonomia econômica, de um percentual econômico, crescimento econômico, como é que você diz que teve desenvolvimento? O próprio termo desenvolvimento, ele tem um ranço, além de etnocêntrico, capitalista muito grande, né? Até já me questionaram depois por que não usar um outro conceito e usar exatamente desenvolvimento, se eu estava trabalhando com um conjunto de entidades que, em tese, estariam pensando na construção de outros processos ou com outros objetivos. Eu não sei no que é que eu poderia... Fico assim... Se vocês têm alguma pergunta, algum elemento... Eu teria uma curiosidade, que na verdade essa curiosidade é muito do trabalho que a gente identificou na região sudoeste pelo método de educação de Anísio Teixeira, que eles ensinavam nas escolas coisas da vida. Não só ensinavam a matemática, o português, as coisas que precisavam para a sua atividade futura de trabalho, mas também as escolas normais da região, as pessoas tinham, principalmente as mulheres, assistiam parto para passar isso para o curso de formação de novos professores, também numa perspectiva regional, ou seja, essa perspectiva regional esteve presente também lá na região de Caeté. Como se fosse um polo, vou usar a expressão desenvolvimento nesse conceito seu, que tinha uma perspectiva de atendimento a um conjunto de municípios. E isso talvez seja uma explicação para essa presença dessas manchas azuis que a gente identificou. Mas lá em Caeté você tinha também um tratamento com os alunos de como se comportar nas cidades, coisas do urbanismo.
Tinha também questões muito ligadas a comportamento, mais assim, como as mulheres deviam se comportar. Tinha isso foi na década de 30, 40, tá certo? Que também eram coisas típicas digamos assim, de uma postura católica mais tradicional, etc., que estava embutido porque as igrejas tiveram uma participação importante nessa parte da, digamos assim, educação informal. E essa educação que está nas escolas, também uma parte no ambiente dos recreios, que está nas instituições, etc. Você chegou a entrar mais nessas questões ligadas à educação, que podem ter assim, importâncias direto ou indiretamente nesses comportamentos, no auxílio à condução dos pais em relação aos cuidados com os filhos, etc. e tal. Alguém falou com a gente aqui sobre as escolas, sobre algumas escolas que trabalhavam um pouco nessa perspectiva, mas ainda não concretamente, parece que no processo pedagógico não tinha ainda, pelo menos identificado por nós, uma notícia sobre isso. Você chegou a estudar isso? Não. Nas minhas análises eu não fiz nenhuma análise dessa questão educacional. O que eu comentei, digamos assim, na minha fala inicial, foi muito da vivência e da perspectiva. De análise, de pesquisa, essa não foi uma dimensão que eu me detive. Não tenho uma leitura sobre isso. Então, você acha que nós estamos raciocinando de forma correta, pelo menos nos estudos que foram feitos, de que aconteceram aspectos importantes que enalteceram muito o papel da cidade valente, não é? E essa cidade valente, ela atraiu determinados serviços e atraíram determinadas atividades, outras econômicas, dentro do processo produtivo, ou seja, de liderança desse processo, que usou todo um potencial dessa região, não é? Mas ela conversou bastante com a região, ela centralizou, mas ela fazia digamos assim, uma pulsação muito regional, não é? O interessante é que aparece essa pequena participação, essa participação relativa de pobreza em Valente, embora em cidades próximas também o percentual de pobreza é relativamente menor do que outras regiões da Bahia. Numa escala aparece Valente entre aqueles que mais tem um significado mais importante, tá certo? Mas em outros municípios que estão mais ou menos dentro dessa mancha que eu falei, aparece Valente. Agora, Valente, como estrutura urbana, parece ter se desenvolvido, do ponto de vista de algumas atividades comerciais e de serviços, ou de economia de uma maneira geral, menor do que algumas cidades próximas, né? Como Serrinha, como qual é a outra cidade que você falou que você... Como Coité. Você teria alguma explicação para isso? Ou seja, tem uma atividade com uma presença menor de pobres, mas algumas atividades econômicas aparecem em Coité. Teria sido por conta da sua localização, em vias de circulação mais importantes, ou por conta de ter uma polarização maior de outros municípios? Enfim, você chegou a analisar um pouco isso? A análise que eu fiz, a análise que eu vou fazer aqui, na verdade, é de quem vive na região. A gente fez recentemente um estudo sobre essas pequenas cidades, inclusive. Essa é uma grande vantagem sua para a região, porque você estuda e você vive, e isso é muito bacana. Isso, recentemente, a gente fez uma pesquisa agora. Não dá, quando você faz análise de Valente
com Coité e com Serrinha, essa foi uma discussão, inclusive, que a gente fez no trabalho. Na pesquisa recente, a gente nem publicou os resultados ainda. Porque quando você vai fazer dos 20 municípios do território do Cisal, Serrinha e Conceição do Coité, eles despontam em todos os aspectos pesquisados. Então, comparar, a nossa pesquisa era sobre pequenas cidades. Mesmo Serrinha e Coité, no contexto do estado da Bahia, sendo pequenos municípios, pequenas cidades, a gente não fez análise desses dois municípios. Usamos tanto a questão do quantitativo populacional, quanto a questão dos serviços oferecidos. Então, não dá para querer analisar Valente, por mais que ela tenha uma dinâmica comparativamente maior do que São Domingos, do que Retirolândia, né? Do que lá Queimada, do que Cansanção, com relação a Coité e a Serrinha, até por conta da própria, como é que eu vou dizer? Até por conta da própria participação na hierarquia urbana que já vinha sendo estabelecida ao longo do tempo. Porque o que é que você tem? É Serrinha, que na década de 70, quando você vai fazer a distribuição dos órgãos do Estado, que vai entrar como capital regional. É Serrinha onde tinha DIRES, onde tinha DIREC e por aí vai. Existe uma grande discussão, inclusive, do que Coité começou a ganhar em função disso. Em Conceição do Coité, a gente tem uma dinâmica econômica muito diferenciada. O crescimento de Conceição do Coité próximo de Serrinha nos últimos anos ou nas últimas décadas faz com que as duas se aproximem. Mas aí comparar Valente a essas duas, eu acho que é meio complicado se a gente pegar qualquer aspecto que a gente pegar. Porque a gente tem o número de empresas mesmo, que a gente tem atuando em Valente e atuando em Coité, eu não vou lembrar de dados agora, mas a gente fez tudo isso, a gente analisou isso no sentido de educação, na questão do comércio, na questão de serviços como um todo, né? Mas quando você me disse aquela hora que quando procura um médico, por exemplo, atendimento de saúde, quando você procura atendimento de saúde, você quer levar seus filhos, você se reporta a Valente, não a Coité ou a Serrinha, e você quer dizer, já que Serrinha e Coité é uma cidade de maior porte, que oferece talvez mais serviços, né? Quando você diz que se reporta a Valente, isso é por conta de qualidade? Provavelmente não deve ser por conta de quantidade, porque Serrinha e Coité devem oferecer muito mais serviços. Então, quando você fala isso, você coloca então no sentido de qualidade, seria isso? Vamos lá. De melhor Bom, atendimento? aí a gente tem que ver na perspectiva do que eu estava falando. Eu tenho também o aspecto, aí vem a questão do particular. Quando eu fiz aquele comentário, eu disse, olha, eu estou fazendo isso em função da minha vivência. Porque se você pegar a dinâmica da cidade, Serrinha eu já ouvi várias vezes, fora de pesquisa. Mas em Serrinha, por exemplo, você não tem uma clínica com internamento pediátrico. Em Coité você tem. Em Valente eu não tenho, com atendimento 24 horas para pediatra. Mas eu tenho pediatra todos os dias, coisa que nas outras cidades você não tem. Então eu tenho a possibilidade de acessar um serviço, aí vai depender da complexidade desse serviço. Se eu precisar internar, eu tenho que ir para Coité. Mas se eu precisar só do pediatra, eu vou para Valente. Quando eu disse que as duas elas já ficam, Coité e Serrinha, buscando ou se fazer a discussão do que tem em Coité, do que tem em Valente, o tanto que Coité cresceu, eu lembro muito desse aspecto da saúde, porque mesmo Serrinha, durante muito tempo, tendo sediado, né, e aí vem a questão da vinculação da proximidade. Serrinha está lá na BR-116, Conceição do Coité está só na BA. Né? Então, Serrinha tem uma outra dinâmica em função dessa proximidade. As outras três, Valente, Retirolândia e Coité, embora Coité você tenha acesso a duas BAs, você tem acesso mais fácil a 324, elas estão tendo acesso por uma única BA. Então, aí eu posso retirar essa coisa que eu falei de Valente, porque aí tem questões, digamos assim, particulares de identidade. Eu prefiro Valente a Coité, já que o serviço eu tenho a possibilidade, nesse caso eu tenho a possibilidade de escolha entre uma e outra. Então, na qualidade do serviço aí, é o que eu ia falar. Você tem um NEB em Serrinha e em Coité. Claro que aí entra a questão da política, né? Tão próximas, e aí você tem depois um monte de cidades que não tem nenhum campus. Mas quando a gente vai buscar, já nisso, a gente identifica dentro do território do Cisal, as duas já se diferenciam.
Serrinha você tem depois o Instituto Federal, né? Aí dentro da própria lógica. Então, por isso que quando a gente passou a fazer uma análise das pequenas cidades, mesmo essas duas sendo pequenas cidades no contexto da hierarquia baiana, da hierarquia urbana baiana, elas não ficaram, porque qualquer dado que você pega, a distância, ela é muito grande. Depois eu posso, inclusive, passar esse material para vocês, porque como foi algo recente, que a gente ainda nem publicou nada e tal, eu posso passar, porque aí a gente fez, inclusive, a aplicação do questionário com os moradores dos 18 municípios que nós pesquisamos, para eles caracterizarem, pedir para eles que eles caracterizassem. Aí analisamos um pouco de como era a polarização entre essas cidades, que serviços, é exatamente essa pergunta que você me fez. Em que cidade, quando não tinha na cidade que eles moravam, em que cidade eles iam procurar? A gente não perguntou mais distante, em que cidade eles iam procurar, que era exatamente para ver essa vinculação, porque às vezes está mais próximo, mas eu tenho vínculo com as outras cidades e isso me faz ir para outra cidade. Então, nesse caso, eu retiro a primeira parte, porque aí tem a ver com a vinculação aqui da pessoa que mora lá e não com a pesquisadora. No caso da pesquisadora, não dá, na verdade, para deixar de reconhecer a diferenciação que tem Conceição do Coité e Serrinha. E mesmo no âmbito da lavoura cisaleira, Conceição do Coité ela se destaca. Serrinha nem tanto, mas Conceição do Coité teve e tem, não sei se continua tendo ser o maior exportador, né, de sisal da Bahia. E isso tem um impacto grande na própria economia. Certo. Então, nesse caso, ratificando aí aquela coisa. Bom, já agradecendo a sua participação. Eu tinha uma pergunta ainda. Não, faz. Não, assim, como você é uma pessoa que mora lá, vivenciou, estudou, pesquisou algumas coisas, né? Eu não sei se talvez você não tenha pesquisado, claro, que você colocou no início, mas assim, pela experiência que você tem, os estudos que a gente tem feito, tanto as entrevistas como os textos que a gente tem analisado, a gente observou que no início da década de 60, 70, principalmente 70, houve uma participação muito forte, né, de agentes religiosos, né, da igreja. Aí por aí a gente tem as SEBs e o MOF, né, uma participação muito importante nessa época. Nessa época não existia a PAEB, né? Não existia ainda esse número de associações e de cooperativa que hoje existe lá. Então, assim, você, aí já é mais uma questão bem pessoal, de sentir, né, não de pesquisa, como você colocou no início. Você acha que esse trabalho de base, eu chamo de trabalho de base, tanto do MOC, como da igreja, como do próprio agente, dos agentes religiosos que fizeram um trabalho meio que independente, né? Você acha que isso aí teve um peso nessa formação, dessa consciência, desse ativismo, desse associativismo, para o que é hoje? Você acha que se não existisse, se não tivesse existido, esse trabalho de base, né? Está muito forte vinculado à igreja, à religião. Você acha que hoje teria esse nível, esse grau de desenvolvimento, sei lá, de ativismo, de associações que tem hoje, tanto em Valente, que a gente vê que no esporte Valente, mas naqueles municípios circunvizinhos que a gente vê que teve uma influência, né? Ali naqueles municípios também, tipo Santa Luz, o próprio Conceição do Coité, São Domingos, aquela região bem próxima ali a Valente, né? Você acha que seria igual, seria diferente, seria melhor, seria menos? Qual análise assim que você faz? Essa é uma questão, inclusive, que está aqui, tá na minha, digamos assim, na minha lista. Eu tenho que fazer um trabalho para migração, para Pleno, e era uma das coisas que eu estava pensando a ver, porque quando a gente fez a pesquisa lá de 97, a gente buscou a lista das associações que existiam nos municípios. E em boa parte desses municípios existia, inclusive, uma associação ligada à Igreja Católica. Só que essa associação em todos os municípios, ela existia, mas não tinha uma ação. E aí uma das coisas que ficou como interrogação é exatamente isso. Eu não fiz uma investigação, não me aprofundei, não era o meu objeto, mas todas as pessoas que foram ouvidas ou que foram fontes no sentido da leitura apontam a importância que teve. Exatamente as SEBs, os padres, e aí não fala a igreja, fala dos padres italianos, né? As próprias pessoas. E você vai ver que boa parte daqueles que atuaram no auxílio para a constituição dessas redes tinham vinculação com a igreja.
Então a gente não tem efetivamente como negar isso. Eu acho que nos meus trabalhos todos eu menciono, trago outros autores que destacam a importância que teve esse trabalho feito para a Igreja Católica. E fico me perguntando por que depois, claro que a gente sabe que a teologia da libertação ela foi deixada aí de lado, né? A linha conservadora da Igreja Católica acabou tornando-se preponderante, né? Foi esquecida por quase todo mundo. E era uma das coisas que exatamente ficou como interrogação para mim. Porque existiam, se eu estou vendo que nesses municípios, o trabalho que as associações comunitárias elas têm desenvolvido, por que a igreja criou a associação, já que durante muito tempo, boa parte das pessoas envolvidas, aí é da questão do que eu conheço mesmo, elas têm vinculação com a igreja, continuam tendo essa vinculação com a igreja. Não é à toa que quando eu fui fazer a minha investigação, eu fiz entrevista com os representantes religiosos. E na maioria das vezes, esses representantes religiosos eram representantes da Igreja Católica. Não foi determinado, não foi um critério. Era aquele que eu tivesse acesso. E aí a perspectiva que muitos deles trazem também. É exatamente disso, do papel que outros, né, porque como eles têm aquela coisa de ficar há apenas um tempo, que outros padres, eles realizaram, eles executaram durante o tempo que estiveram lá. Então, embora eu não tenha sido um objeto de forma aprofundada, é inegável pelas pessoas que pesquisaram, pelas pessoas que viveram, né? E ainda fazendo uma análise de hoje, boa parte das pessoas que estão nesse ativismo hoje tem essa vinculação. Essa raiz. Tem essa raiz. Se você procurar os protagonistas, aí já vem um pouco do que a gente acompanha. Por exemplo, lá no mestrado teve uma mestranda que trabalhava o protagonismo das mulheres lá no território de Cisal. E aí, eu vou lembrar da de Retirolândia, mas eu lembro a pessoa que veio, as protagonistas no município, elas têm vinculação. E essas protagonistas não são gente de hoje, é exatamente gente que vivenciou tudo isso e que ainda hoje continua fazendo esse trabalho de base no sindicato, no MMTR, que aí é uma coisa que eu nem mencionei na minha fala, né? Porque a gente falou da associação, acabei falando dos sindicatos por conta do polo sindical, mas o MMTR, nesse território, nesse espaço, tem muita importância também. Não fiz pesquisas, mas volta e meia, quando você conversa com as pessoas, você percebe a importância que esse movimento também tem. Né? Já que eu estou falando isso, eu já quero ligar em alguns momentos a forma, né? Como as mulheres, o estudo, a forma de se comportar e tal. Então, boa parte dessas mulheres que estão participando desse ativismo, elas tiveram que, em muitos momentos, sair desses moldes estabelecidos, desses moldes apresentados, para participar dessas entidades e que ainda hoje acabam sendo referência ainda. Muito bem. Aí vai muito da convivência mesmo. Convivência. Professora, a gente queria agradecer a sua atenção, muito obrigado, eu acho que foi muito legal seu depoimento, eu acho que você ajudou bastante. Vamos, se possível, colocar à disposição das pessoas para ouvirem a sua fala. Eu queria saber o seguinte, seria possível em um minutinho você dizer o seguinte: como seria, o que você recomendaria para que um processo desse pudesse ser estendido para outros municípios ou outras regiões da Bahia? Isso é possível? Ou é muito difícil ou não é possível? Eu vou citar. Teve um representante religioso que ele geralmente sai de um município para procurar outro. E quando eu fui perguntar para ele, né, o papel da PAEB, nesse caso na época era a pesquisa sobre a PAEB, o papel da PAEB na questão do desenvolvimento. E eles diziam: olha, imagine se em cada um desses municípios a gente tivesse uma PAEB, o quanto seria diferente. Então, na verdade, não é um modelo a PAEB, né? Eu acho que, até porque a PAEB ela acabou se envolvendo em muitas atividades que em vários momentos se aproximam muito mais da dinâmica da economia capitalista do que os seus princípios iniciais. Então, eu efetivamente acho que o trabalho tendo por base uma nova forma de organização da produção, de organização das pessoas, tendo por base a cooperação, a solidariedade, pode sim ser levado para outros espaços e pode sim trazer uma melhoria, uma nova forma das pessoas viverem.
e não só sobreviverem, porque a gente às vezes fala muito de sobrevivência, né? Sobreviver. Eu acho que as pessoas têm que viver na sua plenitude. E isso, é claro, não dá para negar a importância que tem a dimensão econômica, já que a nossa sociedade é capitalista, mas existem outros princípios que podem ser utilizados para essa construção. Muito obrigado. Muito bem.